mas é porque se a gente pensar especificamente nesse tema que a gente lançou como provocação, que é a da indecisão eleitoral, às vezes tem pessoas que pensam assim, bom, as pessoas estão indecisas porque elas não gostam de política, né? E aí eu acho que também é bom a gente pensar que o percentual hoje de indecisos nessa eleição em específico é um percentual relativamente pequeno. Mas é claro que mesmo pequeno percentualmente no total, ele é relevante para uma decisão eleitoral. Ou seja, né, mesmo que seja um percentual aí, que se eu não me engano, gira em torno de 7%, né, de indecisão eleitoral, ele, se tiver uma mudança, por exemplo, em quem decide votar branco ou nulo, para um contingente grande, né, para um voto em algum candidato que ele se identifique, isso pode, nesse caso, dessa eleição, que está cada vez mais se mostrando uma decisão, uma eleição de muito acirramento nessa reta final. Então, acho que essa também é uma questão para a gente talvez pensar, né? Acho que tem muita gente que talvez ainda esteja com uma visão de um lado ou de outro de que a eleição está ganha. Isso é outro problema também, né? Porque, de alguma forma, isso também pode gerar uma desmobilização ou uma falta de interesse por chamar a atenção das pessoas que podem e que devem votar no dia 30, mas que não necessariamente estão colocando isso como uma prioridade na sua vida. Então, eu estou colocando isso tudo para ouvir de vocês também, assim, nesse conjunto, tomando como ponto de partida que isso é um pouco análise de conjuntura, mas, obviamente, bem rasa, fiz só tateei aqui, vocês, obviamente, podem trazer muito mais informações dessa análise, mas, assim, o que é indecisão, o que é desmobilização, o que é... As pessoas falam, mas virar voto. Mas será que a gente está falando de virar voto mesmo? Da pessoa que quer votar num candidato, no caso do Bolsonaro, para poder votar no Lula? Ou será que a gente está falando de um percentual de pessoas que não tomou a decisão, apesar dessa campanha ter ficado tanto tempo em debate, né? Há meses e meses, se a gente para pensar, mais de um ano está se debatendo essa campanha, mesmo que não fosse oficialmente. Ou seja, quais são as camadas, as nuances, assim, um pouco, quando a gente fala de indecisão eleitoral. Porque eu sinto que até as pessoas às vezes falam assim, não, eu quero ajudar, eu vou virar voto. Aí o outro fala, não, mas virar voto não tem como, não vai virar voto. Você tem que convencer, aí a pessoa, não, você não tem que convencer ninguém mais, não. Você tem que garantir quem já vota no Lula. Porque se todo mundo que já votou no Lula tiver garantido, eles é que estão virando voto do outro lado. Você entende? Então também tem uma confusão. Porque eu acho que esse bate-papo aqui hoje... Eu nem acho que é uma confusão. Eu acho que tudo isso está rolando ao mesmo tempo e a gente precisa entender como que a gente vai lidar com cada uma dessas coisas, porque tudo isso está rolando. Desde que quem já votou precisa ir votar, porque historicamente os segundos turnos têm um índice de abstenção maior do que as eleições em primeiro turno, principalmente num contexto que aí eu acho que a gente vai desenvolver depois, em que tem uma parcela significativa da população que está sendo ameaçada para não ir votar, ou que está sofrendo outros tipos de pressão para não irem votar. Inclusive a pressão econômica que existe na vida das pessoas que estão passando fome no Brasil e que não necessariamente vão gastar R$10 para pagar R$5 de ônibus para ir, R$5 de ônibus para voltar, de uma eleição que pode fazer pouca diferença para elas, na concepção que elas têm. Acho que isso tem a ver com o debate de política também. Um pouco, não gosto de política, isso não faz diferença para mim e por isso eu não vou votar. Tem gente que está tentando virar voto de todos os lados e aí a gente pode falar sobre tudo que está sendo feito para se tentar virar votos, de um lado ou do outro, e os limites éticos, inclusive de violação da legislação eleitoral que está acontecendo nessas tentativas de se virar voto. E tem também o indeciso que não se convenceu, que não acha que nenhuma das duas alternativas que estão colocadas aí no segundo turno lhe convém. Então, acho que tem tudo isso. Acho que não é uma confusão, eu acho que é um somatório de fatores.